Quero saudar a todos com a gloriosa paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Agradecer a você que tem visitado nosso canal, que tem visualizado os nossos vídeos. Agradecer de coração. E quero também dizer a você, não esqueça de dar o seu like, de fazer seus comentários e de se inscrever em nosso canal. Compartilhe os vídeos, compartilhe com aquela pessoa que você acha que precisa de ouvir a palavra de Deus. Eu creio que Deus, por meio do meu canal, poderá fazer maravilha na vida de alguém que está neste momento precisando. E eu quero falar nesse dia sobre o primeiro amor, sobre a perda do primeiro amor e como conquistá-lo novamente. Todos sabemos que o primeiro amor, ele está sendo sucateado, substituído por palavras técnicas, por teologias técnicas, por meio de sistemas de coaching. Enfim, nós perdemos a essência. A igreja está perdendo a essência. E isso faz com que o amor de Deus seja substituído pelas práticas corriqueiras de igreja, por aquilo que falamos de bonito, por aquilo que pregamos, sobre as coisas de Deus de forma técnica. Enfim, a gente não vê mais aquele transbordar, aquela mensagem que a gente chora, que a gente sente a presença de Deus, em que a pessoa, se lamenta dos seus pecados e volta para Deus. Nós temos uma mensagem de prosperidade, de mostrar para você que você é importante, que este ano de 2025 vai ser produtivo a sua vida, Deus vai abundar de bens materiais. Enfim, é umas pregações, umas palavras vazias, que quando nós vamos ver a realidade do Evangelho, é completamente outra. O Evangelho é o amor de Deus em nossos corações, e às vezes temos que trilhar uma estrada de sofrimento, uma estrada de luta e de dificuldade. Não estou aqui querendo mostrar para você um Deus que queira fazer você sofrer, um Deus que queira tirar da sua vida a alegria. Não. É simplesmente porque se você servir a Jesus, Jesus ele disse, no mundo tereis aflição, em meu nome tereis aflição. Então aquele que quer servir a Deus, que quer andar no caminho de Deus, certamente eles terão essas lutas, essa dificuldade, essas aflições. Então é preciso que a igreja receba esses ensinamentos, que ela não passe despercebido de saber que só tem um Deus que provê, um Deus que dá as coisas. Não. Saber também que tem um Deus que é possível e está propenso a termos muitas lutas e dificuldades, criar muitos adversários por causa da palavra, por aquilo que a minha vida expressa em relação a Cristo. E quando eu falo do primeiro amor, ele é um fogo íntimo, é um fogo íntimo com grande intensidade e que coloca Jesus na frente de todas as coisas. Jesus passa a ser à frente de todas as coisas. Em Mateus capítulo 13, 44, diz assim: o reino do céu é semelhante a um tesouro oculto no campo, o qual certo homem, tendo achado, escondeu, e transbordando de alegria, vai e vende tudo que tem e compra aquele campo. Interessante esse texto da palavra de Deus. Esse texto é maravilhoso. Ele mostra a importância, o valor do que é Jesus na vida de cada um de nós. Ele diz assim que uma pessoa, ele interessou por comprar um campo, não por causa em si daquele campo, mas porque naquele campo havia algo que lhe interessava, havia algo que era fundamental. Então ele vai, vende tudo e compra aquele campo, Mas ele comprou aquele campo, vendeu tudo, só por causa daquele bem maior que ele se interessou por ele. E é assim é o reino dos céus. Nós
passamos a sucatear todas as coisas na nossa vida, passamos assim a fazer como o apóstolo Paulo fala, ele considerou como escória todas as coisas deste mundo para ganhar a Cristo, todos os ensinamentos, toda a sabedoria que ele tinha, criado aos pés de Gamaliel, um homem douto, um homem cheio de conhecimento, ele reputou tudo isso como escória, como lixo, para conhecer a Jesus Cristo. Então, o texto ele diz assim, que esse homem, ele vai e vende tudo, e sabe, compra aquele campo. O interesse dele não era o campo, o interesse dele era o tesouro que estava naquele campo. Assim é o reino do céu. E aqui diz assim, o primeiro amor, aqui eu já escrevi aqui algumas coisas. O primeiro amor é aquele primeiro momento de relacionamento com Cristo, em que todo o seu ser devota a Ele. Abrimos mão de tudo por causa dele, por causa de Jesus. E diz aqui Mateus capítulo 13, 45 a 46. O reino dos céus é também semelhante a um homem que negocia boas pérolas. E tendo achado uma pérola de grande valor, vai, vende tudo e possui aquele campo. O reino dos céus, na verdade, passa a ser prioridade absoluta na vida da pessoa. É quando amamos a Deus de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, com todas as nossas forças e com todo o nosso entendimento. Este primeiro amor nos leva a viver uma vida intensa. E foi assim desde a era cristã. Exemplo que temos é a igreja primitiva, a igreja que abalou os alicerces do governo romano. A igreja que quando ela ia para a rua, os coxos se levantavam, as pessoas eram curadas. A igreja que ia para as praças, ela pregava, os discípulos, os apóstolos pregavam o evangelho e muitas pessoas se convertiam ao evangelho. O apóstolo Pedro, numa mensagem que ele deu depois do batismo do Pentecoste, reuniram quase 3.000 almas, 3.000 almas aceitaram a Jesus naquele dia e disseram, varões, o que faremos agora? Nós estamos convertidos, nós entendemos a palavra de Deus. E o apóstolo Pedro fala, arrependei-vos, arrependei-vos e cada um seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Foi essa a palavra de Pedro diante de 3.000 almas que se converteram. Naquela época não tinha caixa de som, não tinha aparelhos musicais aperfeiçoados, não tinha microfones de primeira linha, apenas a palavra de Pedro com poder soava e as pessoas ouviam. Aleluia, era um poder maravilhoso. Hoje as pessoas ficam apegadas a um monte de coisas. Sim, precisamos de inovar, precisamos de ter melhores condições para pregar a palavra de Deus, mas nunca depender, nunca deixar de depender que o Espírito Santo de Deus tem que estar na frente, tem que estar dando a ordem. Não são as ideias humanas, não são os sistemas levantados hoje, os teológicos, que vai dar definição, mas o Espírito Santo de Deus que vai falar na vida das pessoas por meio de nós. E para isso nós precisamos de viver esse primeiro amor. Aleluia. Essa palavra, sabe, tudo isso nos leva a praticar e buscar intensamente ao Senhor e também trabalhar na sua obra. Aí o apóstolo Paulo ele diz assim, 2 Coríntios capítulo 14, 15 diz assim, pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto, que um morreu por todos, logo todos morreram. E ele morreu por todos, para que vivam, para os que vivam, não vivam mais para si, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Foi este o constrangimento que o apóstolo sentiu, que levou ele a considerar que ele, embora sendo pequeno, tornou o maior dos apóstolos. O amor de Cristo, sabe, estava dentro do teu coração. A perda do primeiro amor. Alguns acham que o primeiro amor seria a baixa produtividade no trabalho da igreja. De acordo com Jesus falou na carta aos Efésios, em Apocalipse, não se trata apenas de relaxar, de deixar a obra de lado, de ir em passos de tartaruga,
Não é isso o trabalho de Deus. Pois o Senhor disse, presta atenção, conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança. Apocalipse 2:1. Então, não se trata de relaxamento. Os Efésios, ele tinha esse trabalho, ele tinha essa dedicação na obra de Deus, o labor, e Deus, sabe, Deus elogia eles, sabe, o Senhor Jesus elogia eles, que eles têm esse trabalho, dedicam. Tampouco se trata de desânimo, de desistência, vou largar de mão, vou chutar o pé da barraca, não quero mais ir na igreja, servir a Deus. Uma vez que nessa profética mensagem do Senhor Jesus, lá o Senhor louva a persistência dele, em Apocalipse aos Efésios. Ele louva a persistência, fala de tudo. Aqui Apocalipse 2:3 diz assim: e tem perseverança e suportaste prova por causa do meu nome e não te deixaste esmorecer. Veja que obra maravilhosa que Jesus enfatiza sobre a vida da igreja dos Éfesos. Ele elogia, ele fala de tudo isso. A perda do primeiro amor também não pode ser vista como sendo apenas um momento de crise no trabalho, uma dedicação, uma vez que é algo que Deus tem contra nós. Aí o que acontece? Nesse mesmo texto, Deus diz o Senhor em Apocalipse 2:4-5: tenho, porém, contra ti que abandonaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, arrepende e volta e pratica a primeira obra. Senão venho a ti, removerei seu catiçal do lugar, caso não te arrependas. Engraçado. O Senhor, ele elogia, ele fala de todo esse trabalho, de toda essa vida de labor na igreja, sabe? Mostra a dedicação, mas no fim ele fala assim: tenho contra ti que deixaste o primeiro amor. Então podemos acreditar que, embora fazendo tudo na obra de Deus, embora sendo persistente, embora estando ali, ainda é possível encontrar, detectar a falta do amor, a falta do primeiro amor na alma e no coração do homem. Então a perda do primeiro amor não significa ser uma queda, sabe, chamada pecado. A pessoa não está pecando, a pessoa está tranquila trabalhando na obra de Deus e necessita de arrependimento, mas necessita. Tem muito crente que continua se dedicando ao trabalho do Senhor, mas perdeu a paixão, faz as coisas por hábito, rotina, por medo, porque mandaram, sabe? Começa a trabalhar na obra de Deus de forma impulsiva, porque alguém bate o dedo e ele cumpre a ordem. Por qualquer motivo ou outro, acompanhado daquele primeiro amor intenso. Se não for acompanhado daquele amor intenso, sabe? Você pode fazer tudo. Se não for acompanhado daquele amor intenso, não faria sentido algum. Não faria sentido algum. Por que perdemos o primeiro amor? O primeiro amor é como fogo. Se você põe a lenha, ele se inflama mais. Contudo, se você joga água, ele apaga. Falhamos em não alimentar o fogo, mas também em permitir que outros venham e apaguem. Várias coisas contribuem para que o amor pelo nosso Senhor sofra perda de intensidade. Mas há três especificamente as quais quero dar atenção aqui. Se queremos nos prevenir e evitar esta queda, ou se queremos restauração depois de termos caído, precisamos entender esse aspecto e como eles nos afetam. Eu quero parar por aqui e eu quero dar continuidade em um outro vídeo. E eu quero que você
Quando eu gravar outro vídeo, você acompanhe. Vai ser o segundo momento. Não quero aqui tomar muito tempo para não ficar muito cansativo. Então eu quero aqui me despedir neste vídeo, dizendo a você, aquilo que você ouvir neste vídeo já, vai meditando, vai vendo a sua vida, examinando a sua vida. Se realmente você ainda está vivendo, está se mantendo com o primeiro amor, aquele amor que você conheceu lá quando você aceitou Jesus como único e suficiente Salvador. Que Jesus abençoe a tua vida. Fique com Deus. A paz do Senhor Jesus e um bom dia.